A paz do Senhor, querido irmão, professor ou aluno, sejam bem-vindos para mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, um trabalho que é administrado e desenvolvido pelo DENEC, que é o Departamento de Ensino e Educação Cristã da IADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte, sob a supervisão de seu diretor, o pastor Reinaldo Odilo. Meus irmãos, já vou lhes pedir que se inscreva neste canal, curta, comente e compartilhe para que a mensagem alcance o maior número possível de pessoas. E hoje estamos aqui com o nosso irmão Everton e o nosso irmão Ayrton para comentar mais uma dessas lições do trimestre de suma importância, que tem por título A Realidade Bíblica da Esperança. E como texto principal, temos Romanos 12:12, que diz: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Essa lição é de extrema importância porque vai tratar sobre fé cristã em meio a um desespero, né, em meio ao desespero do mundo, e vai tratar sobre qual é a esperança que todo cristão precisa ter. Para tanto, há os objetivos claros, que é mostrar a importância da fé cristã em uma era de desespero, saber que para o cristão há esperança para esta vida e ressaltar que para o cristão há esperança também para a vida futura. Então, dados esses objetivos, nós já podemos passar para a leitura do texto bíblico base e começamos com o irmão Everton, que vai tomar a iniciativa de ler e também apresentar-se e comentar, caso necessário. A paz do Senhor, queridos alunos, querido professor, estamos aqui em mais uma oportunidade que Deus nos concede, juntos com o professor Ayrton, com o professor Matheus Lins, e estamos aqui para falar de um assunto que é muito pertinente à vida do crente. Sejamos sempre esperançosos. E assim como o professor Matheus Lins citou, mencionou, iremos ler o texto base, que encontra-se em Salmos 42, versículos do 6 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Portanto, meus queridos, o texto lido em Salmos 42, os versículos do 6 ao 11, ele nos apresenta, né, o salmista nos apresenta um ar de esperança, que, portanto, possamos ter essa esperança acesa dentro de nós. É o que a lição vai trazer, a realidade da esperança, a realidade bíblica da esperança, né? Então possamos ter isto aceso dentro de nós, esperançosos em Cristo, que já morreu na cruz do Calvário para nos garantir a salvação e vida eterna com Ele na glória celestial. Amém, irmão Everton, é verdade, né? Também gostaria de cumprimentar os irmãos, professor Everton, professor Matheus Lins. Para mim também é uma honra muito grande participar com vocês de mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, uma lição tão rica, né? Que é a lição de número 11. Já caminhamos para o final do trimestre, né? Mas estamos aqui ainda para aprender a respeito da nossa esperança. A lição nos recomenda, caro professor, também fazer menção do texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, versículos do 1 ao 5. Né? Então, é uma leitura muito importante, e eu também vou fazer aqui para que fique registrado, né, a importância de trazer menção na aula sobre esses dois textos bíblicos. Que diz a palavra do Senhor: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, meus irmãos. É verdade. Então, como você, aluno, e você, professor, já deve ter percebido, essa é uma lição que fala sobre duas coisas: esperança e sofrimento. E a esperança que não pode acabar no coração do crente. E o comentarista da lição, ele vai trazer uma introdução muito pertinente, assim como todas as outras lições, que ele fala sobre o mundo secular em que vivemos, não somente o espaço, o mundo, mas também o tempo que vivemos. E é um tempo de dificuldades, em que o sofrimento é presente. E falar de sofrimento para o cristão é realmente algo que não deveria ser complicado, mas infelizmente é complicado porque é falar de propósito. E é justamente falando de propósito que nós provamos ser crentes, porque quando entendemos que Deus, sendo soberano, tem um propósito para todas as coisas, nós passamos a ter uma visão diferenciada sobre o sofrimento, porque nós temos uma esperança. Então, eu acredito que a grande pergunta que se faz, e eu acredito que todos aqui já se depararam com essa pergunta, é o porquê. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus permitiu isso? Porque há tanto mal no mundo. Se Deus existe, por que há o mal? Mas, irmãos, nós precisamos estabelecer a nossa fé nessa era de desespero. E é justamente o primeiro tópico da lição: a fé cristã numa era de desespero. Numa era em que nós enfrentamos doenças, há não muito tempo atrás, ainda estamos enfrentando, na verdade, temos aí a pandemia da Covid-19, nós temos guerras na Ucrânia, todo o conflito que envolve o Oriente Médio, Israel com os seus inimigos. E a verdade é que o homem sem Cristo vive uma grande desesperança, como um ser humano envolto em tanto mal, em tanta guerra, em tanta doença, em tanto desespero, em tantas tragédias, pode ver uma luz no fim do túnel. De fato, se não tiver a Cristo, essa vida aparentemente será sem sentido. Mas sem sentido para aqueles que não creem a Cristo, porque pela vida e ressurreição de Jesus, passamos a ter uma esperança. E é sobre essa esperança, em meio às dificuldades, em meio a todas as tragédias, que a lição vai nos trazer ricos comentários. E eu acredito que você, professor, deve sim, na medida do possível, sempre ler os tópicos e os subtópicos da lição, de modo que didaticamente o seu aluno se localize em que parte da lição ele está e se desenvolva nos assuntos de forma que todos possam entender melhor. Então, de fato, a primeira introdução é de que nós vivemos num mundo de doenças, de desespero e tragédia, mas nós temos, como cristãos, uma esperança. Lembrando que é a realidade bíblica da esperança. Amém? Amém, meus irmãos. Como bem falado pelo professor Matheus Lins, na introdução desta lição, e também já lido, né, nos textos bases, também pelo professor Ayrton, e a gente pode ver, podemos perceber que a lição vai tratar sobre, em momentos difíceis, nós temos que manter a nossa esperança. O que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio sobre a Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Este texto fala, o apóstolo Paulo fala sobre um momento de guerra, um momento de dificuldade que veio sobre a Ásia, e mesmo assim, diante daquelas dificuldades, daqueles momentos tenebrosos, daqueles momentos difíceis, os irmãos não perderam a esperança. A esperança é essa firmada em Cristo. E a lição fala também, né, que nós, servos de Deus, podemos passar por situações em que o desespero tira completa a perspectiva de melhoras, né? Há situações de dificuldades que a gente olha,
nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer para sair dessa dificuldade, né? E nós nos encontramos em momentos realmente difíceis. E, em último caso, até pensamos em falar com Deus, em orar, em dobrar os nossos joelhos, né? Entrar no nosso quarto, fechar ali a nossa porta e falar com Deus. Porque a dificuldade, a situação que nos encontramos, ela chega a ser gritante e acaba nos desestabilizando. E isso nos traz a confirmação de que devemos depositar nossa confiança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e é o nosso Senhor, é o nosso elo no momento da angústia, a quem nós temos que nos recorrer. Então, a lição, amado professor, ela traz esse viés de que as dificuldades acontecem, as situações de dificuldades acontecem, as situações difíceis acontecem na nossa vida, porém temos que ter a confiança em Deus e manter a nossa esperança acesa nele, firmados na palavra, firmados no Evangelho de Cristo, e mais uma vez aqui, sem ser repetitivo, mas reafirmando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Então, é isso que devemos passar aos nossos alunos, é isso que devemos passar no momento ali da lição, trazer algum exemplo, né, do cotidiano, do dia a dia, de momentos que acontecem, né? Hoje o mundo está cercado de problemas e os problemas cada vez mais aumentam. E na vida do crente parece que triplicam, mas a nossa esperança é Cristo, nosso Redentor vive e ele nos tira de qualquer situação de desespero. Então, nesse momento inicial da lição, já introduzida pelo professor Matheus Lins, ele aborda, né, já abordou exemplos como guerras, né, como fome, como momentos de dificuldades tais parecidos como esse, mas que mantenhamos sempre acesos a esperança que nos foi confiada, a esperança que nos foi já firmada através da pregação da palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Amém, professor Everton. É importante a gente ressaltar também nesse primeiro ponto, né, já que a gente está falando a respeito da fé numa era de desespero, né, e o autor da lição, né, o comentarista da lição, ele é muito sensato ao trazer todo esse desespero, né, em diversos aspectos da nossa vida. Né? Ele fala a respeito desse desespero provocado, né, por doenças e guerras, que inclusive, né, muito bem mencionado pelo nosso irmão Matheus Lins a respeito da Covid-19, nessa pandemia que veio aí já há alguns anos assolar toda a humanidade, né? A gente ouvia sempre pandemias, problemas em determinados países, né? Países mais pobres, por exemplo, os países africanos. A gente via pandemias em outras situações e quando de repente a gente agora tem uma pandemia que envolve todo mundo, né? Todo mundo para poder tratar, para poder lidar e todo mundo consequentemente ficou ali desesperado, né? E aquele desespero era por não saber o que era, por não saber como fazer, por não saber de onde vem, para onde vai. Então aquele desespero, né, das doenças tomou conta dos nossos corações e até hoje, né, alguns anos depois, a gente ainda tem, né, e houve resquícios sobre isso. Então isso tomou por desespero na vida das pessoas. Um outro desespero também, né, mencionado pelo nosso comentarista da lição, caro professor, que é importante também ressaltar, é a respeito das questões econômicas, né, e profissionais, né? Possivelmente ali nossos alunos, né, jovens que estão ali procurando muitas vezes, né, uma vaga no mercado de trabalho. Então há ali um desespero, né, uma agonia pela primeira oportunidade no mercado de trabalho. As questões econômicas, né, já querendo ter uma independência financeira, então fica aquele desespero, aquele aperto ali para saber se vai dar certo, se vai conseguir, se vai passar no vestibular, no curso técnico. Então tudo isso traz desespero, né, o coração das pessoas que estão nessa faixa etária, buscando ali a primeira oportunidade. E por último também ele ressalta, né, para a gente concluir esse primeiro ponto, ele ressalta, na verdade, um ponto de atenção, de alerta, né? Que por mais que a gente viva nesse meio de desesperança das doenças, das guerras, dos problemas econômicos, dos problemas trabalhistas, profissionais, nós precisamos ter atenção onde a gente vai buscar, né, essa esperança. Ou seja, onde a gente vai buscar esse socorro em meio a essa desesperança, em meio a esse desespero. E essa ressalva é importante porque, infelizmente, hoje, né, no mundo, caro professor, né, é importante frisar isso para os nossos alunos,
as pessoas buscam qualquer coisa que possa o tirar, ou melhor, que possa trazer uma sensação de segurança, de esperança. E é aí que está o problema. Na lição, né, nós podemos perceber um texto bíblico que traz essa ressalva desde o tempo antigo. Né? Lá no Antigo Testamento, essa ressalva já era importante e nos dias de hoje ela não é diferente, que fica lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, que diz a palavra do Senhor. Nem encantador de encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Ou seja, não é em qualquer pessoa, né? Não é nas pessoas que estão ali, os cartomantes, não é aquelas pessoas que trabalham com adivinhação, não. Nós precisamos buscar a esperança no lugar certo. E esse lugar correto é na presença de Deus, porque Ele é a nossa viva esperança. E no versículo 12 também, do mesmo livro, né, capítulo 18, versículo 12, diz o seguinte: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, teu Deus, as lança fora de diante de ti. Ou seja, não é correto, né? É um pecado ao Senhor, nós que conhecemos a verdade, que sabemos que Ele é a nossa viva esperança, buscar essa saída, buscar esse refúgio em locais errados. Né? Então, que possamos estar com a nossa mente ligada aos céus, para que a gente consiga entender e buscar ao Senhor a esperança. Embora a gente vive desespero, ansiedade, medo, aflição, mas ainda assim nós temos o Deus que é a nossa saída, que é a nossa luz, e devemos buscar nele o caminho para a esperança. Amém, irmão Ayrton. E falar sobre sofrimento, sobre dores, sobre tragédias, é realmente tirar do abstrato para aquilo que nos toca na parte mais humana, o sofrimento, aquilo que nos torna iguais com os nossos pares. E é importante compreendermos que, apesar de o mundo nos perguntar onde está Deus, nós possamos dizer, nós podemos dizer que Deus habita na eternidade. Ele habita na eternidade porque eterno ele é. Se ele é eterno, ele é perfeito. Então, há propósito para todas as coisas debaixo do céu, aqui na terra. Deus tem um propósito devido à sua soberania. Deus tem um propósito também com a dor. Deus tem um propósito até com a própria morte de um ente querido. Deus tem propósito tudo, mas só pode ter essa visão quem realmente for cristão. E ser cristão, meu amigo, querido professor, querido aluno, é ser representante de Cristo aqui na Terra. Deus, ele se envolve com o sofrimento. Às vezes as pessoas tentam de algum modo distanciar Deus do sofrimento. Ah, Deus não tem nada a ver com isso. Ah, porque aconteceu uma tragédia. Não, mas Deus não tem nada a ver com isso. Talvez essas pessoas tenham até uma boa intenção em alforriar Deus do sofrimento humano. Mas a verdade é que Deus, ele não somente se envolve no sofrimento humano, como ele também está perto. E, por vezes, ele utiliza do sofrimento humano como uma correção, às vezes como um ensinamento. Então, vários sentimentos advêm ao homem quando ele se confronta realmente com o medo, com a morte, com a angústia, com o sofrimento. E um desses sentimentos talvez seja a raiva, a dor, a depressão. Mas talvez o pior deles seja a surpresa. O cristão, ele não pode ser surpreendido pelos males desse mundo sob nenhum aspecto, se ele tem a firmeza da salvação e a certeza da esperança que está em Cristo. Se nós formos ler lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E foi o próprio Cristo que disse que no mundo teríamos aflições, que no mundo teríamos sofrimentos, mas o próprio Cristo, o servo sofredor lá de Isaías, ele mesmo padeceu pelo pecado de muitos,
Talvez alguém diga que seja justo o injusto morrer, mas o justo Deus morreu por aqueles que eram injustos. Mas é nessa esperança que nós estabelecemos a nossa convicção. E é importante aqui já trazer essa distinção do que seria esperança para o mundo e esperança para o cristão. Porque a esperança é esperança para o mundo, talvez em algo. Eu tenho uma pequena expectativa de que algo dê certo. Ou no meio de tudo isso, eu sei que algo vai dar certo em algum momento, porque afinal de contas, num evento aleatório, coisas ruins acontecem, mas coisas boas também acontecem. Talvez essa seja a esperança do mundo, mas a esperança em Cristo é aquela esperança certa, a esperança da confiança, meus irmãos. E aí, já indo para o tópico 2, mas a gente consegue observar que esse tema de sofrimento não nos afastamos dele, porque existe uma salvação. Se existe uma salvação, e esse é o primeiro subtópico da esperança para esta vida, nós compreendemos que existe um mal do qual precisamos ser salvos. E é justamente esse mal e todos os males que com ele carrega que nós fomos salvos. E somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. É interessante, se nós formos ler lá em João, capítulo 9, vamos abrir João, capítulo 9, versículos 1 a 7, nós temos a cura de um cego de nascença. Vamos ler aqui. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Versículo 3 diz o seguinte: Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E aqui a gente já tem a primeira perspectiva de que as obras de Deus estão presentes mesmo neste mundo vil, mesmo neste mundo totalmente envolto dos males, do pecado. E talvez você pense que não há esperança, mas há uma esperança firme. Olha só o que Jesus fala: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Veja que os discípulos fazem uma pergunta muito interessante ao mestre. Eles veem o desespero, aquela tragédia de um homem cego e diz: Senhor, quem pecou? Foi este cego ou os pais do cego? E acabam entrando naquela falácia do dilema, que é ou. Ou o cego pecou ou os seus pais pecaram. Mas Jesus vem com uma resposta. O mestre da lógica, o nosso Senhor Jesus, ele vem com uma resposta. Ele diz: nenhum nem outro, mas há uma terceira possibilidade. Então, o mundo não vê essa terceira possibilidade no sofrimento, mas essa terceira possibilidade está envolta na obra salvífica do Senhor Jesus Cristo, que é a salvação e é o tópico 1. Então, se nós somos crentes, se nós somos cristãos, nós precisamos ter uma mente transformada por Cristo, que já é o subtópico 2. Então, meus irmãos, uma mente transformada por Cristo nos traz uma perspectiva diferenciada acerca do mundo, inclusive dos maus que no mundo há. Nós somos salvos em Jesus e temos uma esperança, não uma esperança como o mundo vê, uma esperança de um evento aleatório, mas de um evento firme, uma esperança da salvação. Amém? Amém, professor Matheus Lins. É exatamente isso, né? E um detalhe muito importante que o senhor citou é sobre a cura do cego, né? Quem pecou, né? Esse dilema do ou e Jesus, ele nos mostra, né? Que o cego precisava nascer cego diante daquela dificuldade para que a glória de Deus fosse manifestada na vida daquele cego. Então, diante daquela dificuldade, o cego teve a esperança, primeiramente confiou que Jesus poderia mudar aquela situação e trazer a ele a visão novamente. É exatamente isso, querido professor, que devemos passar aos nossos alunos e que os nossos alunos entendam que a esperança é Cristo e que no momento de dificuldade podemos sempre contar com
Cristo Jesus. E com isso, ainda traz o resultado, a confirmação de uma mente transformada por Cristo, que é o que diz o tópico 2, né? E há uma conexão, né, entre a esperança e a capacidade de pensar segundo a palavra de Deus. O que está escrito na palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É muito didática a palavra do Senhor. Ao que nos diz a 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, esse versículo que lemos agora, é que tenhamos a razão da esperança, mas também devemos agir com mansidão. Uma mente transformada por Cristo, ela não é uma mente enfurecida, enraivada, né? Diante de vários exemplos de dificuldades que a gente encontra, às vezes o desespero nos traz até o estresse, né? A bravura, mas o que diz a palavra do Senhor é totalmente diferente. Ele diz para que sejamos mansos, pois dentro de nós há uma esperança vivificada em Cristo. Se Ele é a nossa esperança, Cristo é manso e é humilde de coração. E diz ainda a palavra do Senhor que estejamos preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança, que vos pedir a razão da esperança. Então, diante das dificuldades, se temos Cristo como a nossa esperança, nós devemos agir com mansidão diante das dificuldades. E uma delas pode ser até um apontamento em que alguém possa te colocar em situações em que você não cometeu aquele algo errado ou algo do tipo, e que você está ali numa situação difícil, mas mesmo tendo a razão, que você tenha a mansidão para agir com tal problema. Então, assim, é no momento difícil, é você mostrar que realmente você está com a mente transformada por Cristo e que diante de problemas, diante de dificuldades, você com mansidão saiba agir e fugir deste problema, né? Porque você tem Cristo vivo dentro de você. Cristo é a nossa esperança e tranquilo, coração tranquilo, porque tudo vai dar certo, tudo vai fluir bem, né? Então, assim, trazendo também que não é fácil, né, estar num momento de dificuldade, de um momento de desespero, às vezes a gente perde realmente a razão, mas o que eu quero te passar é que o que a lição está querendo te dizer, e o texto bíblico também está querendo enfocar que você deve manter-se tranquilo, manso, porque você tem Cristo vivo dentro de você, tem o Espírito Santo como seu ajudador. Então, assim, dentro das dificuldades, Cristo é a sua esperança. Haja com mansidão, porque você tem uma mente transformada por Cristo. Não só nas dificuldades, mas em todos os atos em que você se deparar no decorrer da sua vida, seja no lado financeiro, seja no lado espiritual, seja no trabalho, seja na faculdade, enfim, se mantenha firme em Cristo, pois você sabe que a esperança que você tem para sair do problema é Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmão Everton. É muito bom, né, a gente ter essa alegria dentro da gente e saber que nós temos uma razão pela nossa esperança, né? Jesus Cristo, ele é a razão, ele é a nossa salvação. Me faz lembrar de um texto bíblico, né, onde o apóstolo Paulo estava escrevendo aos irmãos em Tessalônica, que fica na primeira carta, né, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, né, quando ele fala a respeito dessa salvação. Que nos diz a palavra do Senhor: Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. E o versículo 9 nos diz: Porque Deus não nos destinou para a ira, revolta, né? Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, né, nós temos uma saída e essa saída se chama Jesus Cristo, né? Ele é a esperança, né? A nossa vívica esperança para esse tempo. E falando sobre salvação e entendendo que Jesus é a razão disso, é isso que nos alimenta e que nos faz termos essa esperança em Jesus Cristo. E entendendo isso, né, nós também podemos falar a respeito do cuidado nosso com a nossa mente, né, para que a gente possa ter uma mente viva e uma mente transformada através do Evangelho de Jesus Cristo.
Me faz lembrar também, a respeito desse segundo ponto, onde a gente está falando, né, caro professor, a respeito que Jesus é a saída, que ele é a nossa salvação, que nós temos que ter, né, nesse momento, a respeito desse ponto, a certeza, né, de que existe um Deus, que nós temos que ter a certeza de que Jesus Cristo é o caminho que nos dará salvação e de que Deus estará sempre no controle de tudo. Me faz lembrar do personagem bíblico, né, do nosso irmão Jó, que ele era um homem muito rico, um homem que tinha muitos animais, né, como a sua posse. Ele tinha uma esposa, uma família feliz, né, muitos filhos, e Deus, né, permitiu que Satanás, né, tocasse nos seus bens materiais, né, nas suas emoções, no seu vínculo familiar, e ali ele perdeu, né, praticamente tudo, né, por que não dizer tudo no modo de generalizar. E ele perdeu seus bens, seus animais, sua família, e ficou doente, né? E ali Deus não permitiu que ele tocasse na sua alma, né? Que ele não tocasse dentro de Jó, apenas nos seus bens. E há uma expressão bíblica, né, muito comum, né, que é o capítulo 42 e o versículo 2 de Jó, que mesmo em meio, né, a gente está falando também de desesperança, e mesmo Jó, em meio à desesperança, em meio aos problemas, em meio aos conflitos, ele tinha no seu coração a certeza de que Deus estava no controle de tudo. Ele sabia que Jesus iria o salvar e que Deus estava no controle de tudo. E ele diz assim, Jó capítulo 42, versículo 2: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ou seja, está difícil, está complicado, estou cercado de desesperança, de problema, mas lá no fundo do nosso coração, e é isso que devemos frisar aos nossos alunos, dentro do nosso coração existe uma esperança maior de que Deus está no controle de tudo. Amém, irmão, professor Ayrton. É verdade, já iniciando aqui, né, e indo para a conclusão, o nosso tópico 3, que tem por título Esperança para a Vida que Virá. Os irmãos já devem ter compreendido que é uma esperança para o presente, mas também, mais importante, uma esperança para o futuro. E aqui no futuro, meus irmãos, nós precisamos declarar que há uma vitória sobre a morte. Jó, ele tinha essa certeza. É tão interessante esse exemplo que o irmão Ayrton trouxe, que se nós fôssemos ler, na verdade, vamos ler lá em Jó, capítulo 13, a partir do versículo 13, diz o seguinte: Aquietem-se e deixem-me falar, e aconteça-me o que me acontecer, porque me ponho em perigo e tomo a minha vida em minhas mãos. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Veja que Jó fala algo aparentemente contraditório. Ainda que me mate, esperarei nele. Esse é o tipo de esperança que nós cristãos precisamos ter. Nós cristãos, com mente renovada, como o comentarista mesmo trouxe, o professor Ayrton comentou, nós, com mente renovadas, precisamos ter uma esperança que, ainda que morramos, esperamos no Senhor, porque temos guardado a esperança do nosso coração, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, ao fim e ao cabo, é algo que precisa ser dito: não há tragédias para o cristão. Mateus, como assim não há tragédias para o cristão se há sofrimentos e morte? Não, porque o cristão ele tem uma visão diferenciada acerca das tragédias, porque as tragédias são, na verdade, temporárias. Tudo passa. As tragédias, os sofrimentos não são permanentes. O que é permanente é a sua vida eterna. E por isso mesmo, querido professor e querido aluno, você precisa cuidar do que é eterno, cuidar do seu coração, da sua fé em Cristo e da sua esperança que é certa em Jesus Cristo. Vamos ler agora rapidamente Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14, que diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E prestem atenção nisso. E se nós somos filhos,
Somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, isto é, se com ele sofremos vitupérios, dores, sofrimentos, para que também com ele sejamos glorificados. Este é o fim. Então nós precisamos entender que a tragédia para o cristão é temporária e nunca permanente. Amém? Porque para mim, tenho certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Versículo 20 diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Aí, versículo 21 diz o seguinte: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, para gemer, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Veja que no versículo 22 ele diz: porque sabemos que toda a criação geme. E quando fala juntamente com dores de parto, eu me lembro de uma mãe. Você tente visualizar um parto, aquele trabalho de parto doloroso. E se você chega e pergunta para a mãe, você vê que tantas mães têm tantos filhos, né? Nos tempos dos nossos avós, os nossos avós tinham 10, 15 filhos, né? 20 alguns. A minha avó mesmo, aqui ela foi um pouco mais econômica, teve cinco filhos. E aí se você perguntava para ela, se você pergunta para a mãe, mas se dói tanto o parto, se dói tanto, por que que ainda assim você quer engravidar novamente e ter um novo filho, passar por esse mesmo processo doloroso? Invariavelmente, toda mãe vai responder: é porque eu sei que depois do parto, eu vou ter o meu filho em minhas mãos. Veja que depois da dor, depois do sofrimento, há uma alegria inefável. E essa alegria passa uma borracha em toda a dor que aquela mãe sentiu. A própria natureza está como gemendo com dores de parto, na expectação de que algo grande aconteça. E esse algo grande vai acontecer, que é a redenção do nosso corpo, a redenção de toda a humanidade, a redenção daqueles que creem em Deus e até da criatura, da terra, da criação de Deus. Esse especial de Deus é a nossa esperança, é o que esperamos, é o que devemos manter firme em nosso coração. Amém? Então, haverá uma vitória sobre a morte. E nós, como cristãos, precisamos compreender que é uma vitória sobre o mal também. E, meus irmãos, como cristãos, talvez sejamos, às vezes, como seres humanos que somos, tentados a pagar o mal com o mal. O subtópico 3 nos alerta sobre isso. Não pagar o mal com o mal. Meus irmãos, somos cristãos. Nós precisamos ter uma esperança inabalável, ancorar a nossa alma no Senhor Jesus Cristo e reter firme a esperança que há em nós. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Vamos manter firme apesar das dificuldades. Amém? Amém. Como bem disse o professor Matheus Lins, e já chegando no tópico 3 da lição, né, o último tópico desta lição, em que diz: não pague o mal com o mal. Muito bem explanado pelo professor Matheus Lins. E aqui eu já quero deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 44, em que diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Está aqui, meus amados irmãos. Eu acho que é um texto que o amado professor pode citar, né, utilizando aí o tópico 3 para explanar aos alunos este tópico que diz: não pague o mal com o mal. A palavra de Deus é bem clara, né? Devemos amar os nossos inimigos. É uma tarefa fácil? Não. Mas o que ensina a palavra do Senhor, nós somos cristãos, nós temos a esperança viva e acesa dentro de nós, que é Cristo Jesus. Então nós não podemos agir com brutalidade, nós devemos amar, nós devemos orar pelos que vos maltratam. Olha que situação, né? Mas assim diz a palavra do Senhor, e esse texto nos ensina bastante
em que não devemos pagar o mal com o mal. E aqui eu já deixo as minhas considerações finais, grato a Deus por esta oportunidade de participar desse podcast da lição 11 e agradecer ao amado professor, ao amado aluno, a também os meus colegas que estão aqui compondo este podcast, professor Matheus Lins, professor Ayrton. Que Deus os abençoe e, meus amados irmãos, fiquem firmes e constantes, sabendo que a esperança que mantém a gente aceso e firme no Evangelho é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, professor Everton. Também quero deixar aqui a minha palavra, né, de consideração final, né, ainda a respeito desse terceiro ponto, né, que foi muito bem explanado pelo professor Matheus Lins e pelo irmão Everton, a respeito da nossa esperança, né, para a vinda que virá. Eu costumo dizer que é muito bom, né, nós termos Deus ao nosso lado, porque é uma certeza de vitória, né? Esse mesmo Deus que vence sobre o mal, esse mesmo Deus que vence sobre a morte, e esse mesmo Deus que nos ensina a amar mesmo os nossos inimigos. E há um texto bíblico que eu queria ler, que fica na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, mesmo tendo diversas dificuldades, mesmo tendo diversas desesperanças, medos, anseios, ainda assim façamos sempre o bem. Embora estamos do lado de Deus, que a vitória é certa, não pagamos o mal com o mal. Pelo contrário, amamos nossos inimigos e pagamos o mal com o bem. E para concluir aqui, desde já agradeço a oportunidade de poder contribuir com um comentário a respeito da lição 11, né? Como falei no início, já estamos caminhando para o fim do trimestre. Eu gostaria de concluir com uma frase, né, do Spurgeon a respeito dessa esperança que nós temos, que eu achei muito interessante e muito pertinente, né, para resumir e para concluir aquilo que a gente pôde falar aqui hoje. Ele diz assim: precisamos de ventos e tempestades para exercitar nossa fé, para quebrar o galho podre da autodependência e para nos enraizarmos com mais firmeza em Cristo. O dia do mal nos revela o valor da nossa gloriosa esperança. Ou seja, a gente precisa passar por dificuldades, desesperanças, medos, anseios, dificuldades, como ele disse, ventos e tempestades, para que isso possa exercitar a nossa fé, né? Para que quebre o galho podre da autodependência, para que a gente pare de pensar que a gente consegue com as nossas próprias forças, que a gente consegue sozinho, né? Para que isso possa enraizar com mais firmeza a nossa vida em Cristo Jesus. E o dia do mal, né, o dia difícil, o dia complicado, né, nos revela o valor da nossa maior e gloriosa esperança, que é Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Então, como Jó falou, na mais abjeta miséria, ainda que me mate, eu esperarei, porque a nossa esperança é certa. Em Hebreus, capítulo 6, tem um texto muito lindo, muito reconfortante. Se você há de enfrentar algum desespero na sua vida, lembre-se de ler esse texto. Porque ele fala que os homens juram por coisas por eles mesmos, mas Deus, por não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, veja a confiança. Versículo 17 diz o seguinte: pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, veja, se interpôs com juramento. Deus não tinha ninguém ou algo superior ou nada que pudesse jurar, senão por ele mesmo, porque ele é a própria perfeição. Então Deus jurou por si mesmo, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
Veja, meus irmãos, nós temos essa esperança como âncora da alma. Então, a nossa vida, o nosso existir, o nosso respirar depende dessa âncora, depende dessa esperança, e essa esperança é Jesus. Querido professor, querido aluno, eu peço e relembro aqui que você curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, né, que é o principal, para que essa mensagem chegue a outros alunos. E você, querido professor, eu desejo uma boa aula esse final de semana, que Jesus Cristo os abençoe.